Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar aí a bater o nosso papo aí em relação aos esportes, né? Eu sei que o momento é muito ruim e eu preferia estar conversando com vocês direto em sala de aula, como eu gosto de fazer. Mas durante a semana me veio essa ideia na cabeça. Eu prontamente conversei com o pessoal do centro acadêmico, mais especificamente com a Raquel, e ela comprou a ideia e levou à frente. Quero deixar bem claro que a ideia, o objetivo, na verdade, não é só não é ter aulas à distância, né? E sim um bate-papo para a gente poder fazer desse tempo em casa uma coisa mais produtiva. E é claro que o primeiro assunto, né, que me veio à cabeça e que eu fiz questão de colocar para vocês, que é uma área que me interessa muito e uma área diretamente que eu trabalhei durante mais de 20 anos e eu vivo nisso aí desde 7, 8 anos de idade, é o esporte e rendimento. Então vamos falar um pouquinho sobre o impacto do coronavírus no esporte de rendimento, né? Vamos procurar entender um pouquinho, na verdade, do esporte de rendimento. Quando eu falar, vou falar, são dois tipos de esporte de rendimento que a gente tem que levar em consideração, ou até três no caso, né? Fora do Brasil, aqui pelo menos são dois casos, né? Aqui pelo menos a gente fixa mais em dois casos, que é o esporte profissional e o esporte olímpico, né? Nos Estados Unidos a gente pega ainda, tem o esporte profissional, tem o esporte olímpico e tem o esporte ainda universitário, que hoje em dia está caminhando para poder ser profissional à medida que já se tem uma lei aprovada que os esportes de nível olímpico que participam de competições internacionais, que eles possam continuar recebendo as bolsas de estudos e paralelo aos seus contratos de patrocínio, né? Então isso abre uma outra possibilidade, né? E o esporte olímpico, que é um caso à parte, que é um caso específico, né? Porque a gente tem aí esse ano, 2020, temos aí estamos a 3, 4 meses no máximo dos Jogos Olímpicos de Tóquio e não se sabe ainda ao certo o que vai acontecer. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho só, que o nosso tempo é curto, eu tenho que me policiar um pouquinho aqui no relógio, que a Raquel me deu aí 10 minutos no máximo para a gente falar. Então vamos falar um pouquinho sobre esporte profissional. Vamos falar do ponto de vista econômico e de resultados, mas vamos falar de econômico e de resultados, ele vai ser semelhante também ao dos Jogos Olímpicos. Do ponto de vista econômico, o esporte, ele tem, como toda economia, que se preocupa com o quê? Com a produção, com a fabricação de bens, produtos e serviços e com a venda. E o que o esporte, né, na verdade, ele produz, o que ele fabrica? Claro, não vamos falar de produtos esportivos, não vamos falar de calçados, não vamos falar de tênis, camiseta, nada disso. Mas vamos falar de uma outra coisa que ele fabrica e produz e faz muito bem, que é o esporte, que é o quê? Um entretenimento, né? A nossa sociedade contemporânea, ela ficou refém do entretenimento. Nós somos refém do entretenimento e o esporte faz parte dessa grande indústria que movimenta bilhões durante um ano, que é a indústria do entretenimento. Então, o esporte ele passou também a ser uma necessidade. Então, na medida que as pessoas não começam a consumir o esporte, seja ela em estádio, seja ela em casa, seja ela em plataformas digitais, ela começa a ter que suprir essa necessidade. E quando eu falo suprir essa necessidade, não vai passar o esporte, eu não estou me referindo a videotapes, a replay de jogos, dos melhores momentos, nada disso. O esporte é diferente do teatro, ou do cinema, que a gente pode ver 2, 3 vezes a mesma coisa, que a gente sabe que o final vai ser o mesmo, né? O esporte, ele ajuda, ele cria uma expectativa de resultados, e isso gera emoção, e isso se vende, né? Então, de uma hora para outra ficar sem isso, né, as pessoas vão procurar ter o que fazer, né? E o impacto disso vai ser muito grande do ponto de vista econômico, na medida que, quando se vende entretenimento, ele se vende tickets, né, de ingresso, ele vende espaços, né, publicitários, ele vende imagem para a televisão. Quer dizer, existe uma série de stakeholders que fazem parte desse universo da economia, que fazem girar essa economia esportiva, né? Então isso aí vai ser sentido, claro, muito agora, e lá na frente a gente não sabe até quanto tempo isso ainda vai afetar, né? A gente sabe que o coronavírus ele vai ficar durante um bom tempo ainda. As previsões aqui no Brasil é que a coisa comece a se normalizar somente em setembro. Então a gente vai se acostumar a ver os estádios vazios,
né, durante um bom tempo, mesmo que voltem, né, as atividades, vai se existir ainda uma coisa chamada medo, né, um estado emocional que as pessoas vão se sentir inseguras ainda pelo que vier a acontecer, que a gente acredita aí pelas projeções a coisa não vai ser tão boa assim. Então, o entretenimento é uma coisa importante. Então, quando para de se vender, de produzir entretenimento, as pessoas que estavam acostumadas a isso, elas vão sentir uma falta muito grande e vão ter que arrumar uma outra coisa para cobrir isso daí, né? Essa necessidade, né? Hoje em dia, se a gente fosse colocar dentro de uma hierarquia de necessidades, o esporte hoje em dia faz parte da necessidade de muita gente, não só do ponto de vista de resultado esportivo, mas, para não falar do esporte, em relação à atividade física, em relação à promoção da saúde, que existe uma necessidade. E as pessoas hierarquizam também o esporte, abrindo mão de outras coisas para poder fazer o esporte, não só como atleta, mas como poder participar. Então a coisa é bem complicada nisso daí. Vamos falar um pouquinho do esporte olímpico. Nós temos aí em 2020, agora, em julho de 2020, os Jogos Olímpicos de Tóquio, que até agora o Comitê Olímpico Internacional não bateu o martelo ainda. Na minha humilde opinião, eu acho que eles estão demorando, porque eu não vejo a mínima possibilidade de realização desses jogos. Do ponto de vista organizacional, eles seriam realizados, eu não vejo motivo, que até lá, principalmente o Japão, a coisa já vai estar mais equilibrada, né? As instalações estão praticamente prontas, quer dizer, então, do ponto de vista organizacional, não teria problema nenhum. Mas do ponto de vista atlético de desempenho, já existe uma perda esportiva muito grande, já existe uma desigualdade competitiva, né? Alguns atletas provavelmente estariam em vantagem competitiva em relação a outros, de outros países, que o coronavírus demorou a chegar, que vão começar agora os problemas, diferente da China ou até do Japão, dos países, né, orientais, quer dizer, então a Itália é um problema. Hoje em dia eu não vejo ninguém da Itália em condição de disputar uns Jogos Olímpicos em julho de 2020. Então, eu acho que o cancelamento disso vai ser um impacto muito grande. Primeiro, vai ter que provocar mudanças em todo, para quem gosta de treinamento esportivo, vai provocar mudança em todo um planejamento de treinamentos, vai ser mudar todo o macrociclo, todos os mesociclos, microciclos, vai ter que colocar o cara fora de forma para depois fazer ele entrar em forma. Quer dizer, vai ser um problema sério que o pessoal vai ter que lidar com isso. E isso vai refletir realmente em 2021, mesmo que os jogos sejam em 2021, eu acho que a qualidade... eu tenho essa impressão, os resultados esportivos, eles não vão estar aquém do que poderia ser esperado em 2020, até porque vai se interromper um ciclo para começar uma outra coisa que vai ter que se fazer em 2021. Então o impacto disso é grande. O Comitê Olímpico Internacional talvez não tenha perdas financeiras significativas, até porque ele tem como movimentar. Tem os Jogos Olímpicos de Inverno, ele tem outras ações aí que fazem, e tem os seus patrocinadores principais, tem os 10 patrocinadores, né, tem partners, né, dos Jogos Olímpicos que financiam o Comitê Olímpico Internacional, mesmo fora de período dos Jogos Olímpicos, né, para poder manter a sua marca. Então, do ponto de vista financeiro, eu acho que o impacto disso para os Jogos, para a cidade de Tóquio, sim, porque se programou para receber gente agora, fizeram investimentos. Eu não sei se a demanda depois pode ser amenizada mais lá na frente. Isso aí os economistas vão se debruçar nisso, uma área forte agora, que está estudando economia esportiva. Então, os impactos realmente vão ser grandes. E fora a frustração, né, da pessoa treinar os últimos 4 anos, pensando só naquilo, os últimos 4 estou sendo até bonzinho, né? Que às vezes a pessoa treina até 8 pensando nos jogos especificamente, e agora vai ver seu sonho de participar dos Jogos Olímpicos por água abaixo. Muita gente até não sabe nem se vai poder participar em 2021, né? Se teria essa mesma condição. Então isso aí realmente já vai causar um dano muito grande ao esporte. Mas o mais importante é que todos nós saímos vivos dessa história. Acho que o mundo vai ser um mundo diferente depois disso, né? As pessoas, eu acho que vão passar a se preocupar um pouquinho mais com as outras, né? Porque está vendo a necessidade de uma sociabilização, mesmo que à distância, né? Sem poder se tocar, mas em relação
as pessoas sentirem o que os outros estão sentindo, né? Então acredito que a coisa possa melhorar nisso daí. Tenho amigos, infelizmente, na Itália, da área de natação, na área do polo aquático, eles têm me passado algumas situações realmente muito desesperadoras e eles rezam para que a gente não possa passar por isso daqui. No mais, pessoal, parabéns aí pela iniciativa de ter levado à frente. Espero que a gente possa abrir discussões em relação a isso, e se eu puder voltar outras vezes, nos meus 10 minutinhos com a Raquel me daí, a gente pode aí escolher outros assuntos para a gente bater um bom papo. Tá ok, pessoal? Valeu, um abração, saúde para todo mundo aí.